Saúdo a todos com a paz do Senhor. Aqui o pastor Mauro Alves, falando diretamente da cidade de Colina, no interior de São Paulo. Estamos chegando aqui para trazer mais uma reflexão na palavra do Senhor, para que possa servir para o nosso elevo espiritual. Estive lendo essa palavra, meditando, eu quero compartilhar com os irmãos. Uma palavra bem atual, né? Bem sugestiva, sobretudo pelos dias que nós estamos vivendo. Antes de ontem e ontem, nós estivemos ali na cidade de Olímpia, na Assembleia de Deus Madureira, juntamente com o nosso amigo pastor Lúcio. Estivemos ministrando ali sobre escatologia bíblica, uma síntese, né, nesses 2 dias, e tivemos a oportunidade de estar tratando vários assuntos ali referentes à vinda de Jesus e o tempo do fim. Então é muito importante nesses dias que nós estamos atravessando, que nós estejamos voltados para as Escrituras, para a Palavra de Deus, e estejamos firmes e constantes, porque a volta de Jesus ela é iminente. Tudo nos mostra que Cristo já volta, e nós precisamos estar atentos, porque o mundo está numa situação caótica, caminhando mesmo para a autodestruição, para o fim, e a Igreja do Senhor, ela precisa continuar fazendo o seu papel de luz do mundo, sal da terra, coluna e firmeza da verdade. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra no 2º livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38. Vamos estender até o versículo 41. 2 Reis, capítulo 4, do 38 até o 41. Se você tiver aí um exemplar da Bíblia Sagrada na sua casa, você pode acompanhar conosco. Diz assim a santa, bendita e eterna palavra de Deus. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo e a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. Deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Pois bem, irmãos, aqui uma passagem conhecida, né, daqueles que são leitores, estudiosos das Escrituras. A narrativa bíblica traz aqui uma passagem muito emblemática a respeito da vida do profeta Eliseu, de dos seus feitos, né, de um dos seus feitos que ele realizou através do poder de Deus que estava na vida dele. O texto que nós lemos aqui agora começa falando de um local chamado Gilgal, que significa círculo, totalidade, né? O círculo em graus fala de totalidade, 380 graus. Esse local onde ocorre esse fato que a Bíblia está nos narrando, Gilgal era um lugar de preparação. Existia aqui uma escola de profetas. Provavelmente essa escola de profetas ela foi fundada pelo profeta Samuel, né? Tudo indica que sim. E aonde se preparava que os profetas, não para serem profetas, mas para exercerem o ministério de profeta. Porque o profeta, ele é chamado, ele é vocacionado por Deus. Mas não significa que alguém seja vocacionado. Abraço aí ao nosso irmão Danilo. Deus abençoe, Danilo. Obrigado aí por estar nos prestigiando. O fato de alguém ser chamado
vocacionado por Deus para ser profeta, não o isenta de que ele frequente uma escola, não para aprender a ser profeta, mas para exercer o ministério profético. Porque não se pode exercer o ministério profético de qualquer maneira, apenas dizendo, eu já sou chamado, eu já sou vocacionado, eu já tenho dons. É imprescindível que se frequente uma escola, que se tenha pessoas para orientar, mentores que sejam idôneos e que já tenham frequentado escola e que tenham vida com Deus. Então esse local aqui era onde se preparavam os profetas que eram vocacionados por Deus para que eles pudessem desenvolver o ministério profético. A Bíblia diz que, voltando Eliseu a Gilgal, né, ele já tinha ido lá várias vezes, e uma outra coisa muito interessante é quando a gente vai ler sobre Josué, né, quando ele já entra na Terra Prometida, que ele vai começar a conquistar as cidades lá da terra de Canaã. Toda vez que Josué com o povo sai desse local chamado Gilgal, eles vencem a batalha. Mas teve um momento que ele não sai de Gilgal, né? Ele vai sair de um outro local e ele vai na direção de Ai, local chamado Ai, e ele perde a batalha porque não saiu de Gilgal. O que significa, nós podemos fazer uma aplicação aqui, é que nós precisamos estar em Gilgal. Aqui é o nosso quartel-general, onde nós aprendemos. Gilgal tipifica a igreja, o local onde Deus nos ensina, onde tem pessoas capacitadas para nos instruir e para nos direcionar, para que nós possamos estar arregimentados para desenvolver o trabalho no reino do Senhor. Voltando Eliseu a Gilgal, verso 38. Desculpa, havia fome naquela terra. A terra estava passando por um momento de escassez, de muita crise econômica, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. Na presença de quem? De Eliseu. Quem é que pode... Nós só devemos nos assentar, irmãos, na presença de quem tem algo para nos ensinar. Eu até sempre falo uma frase, né, que não é minha, é do pastor Josué Gonçalves, que ele diz: quem não se senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Isso aqui é um princípio. E eles estavam assentados para aprender na presença de Eliseu, que tinha algo para ensinar. Nós só podemos nos assentar, emprestar os nossos ouvidos para quem a nossa mente, para quem tem alguma coisa para nos ensinar. Porque tem muita gente por aí tentando ensinar, não estão abalizados, não estão preparados, não têm vida com Deus e estão tentando ensinar as pessoas. Eles estavam aqui no lugar certo, estavam diante do profeta, e disse o seu moço, aquele que era o discípulo direto, mais próximo dele, ele disse ao seu moço, Eliseu, né, coloca a panela grande ao lume ao fogo, né, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Observem, a palavra, ele mandou colocar a panela grande no fogo. O que nós podemos fazer uma aplicação aqui, interessante, é que no reino de Deus não pode ter panelinha. A panela tem que ser grande, né? O altar tem que sair do altar. Nós estamos vendo muitas panelinhas aí agora, sobretudo no ministério, né? Obreiros que têm preferência por pessoas e que se esquecem que um pastor, um líder foi chamado para pastorear a todos. A panela grande ao lume, não pode ter panelinha no reino de Deus. Faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, agora observe, olha o versículo 39. Ele disse ao seu moço, aquele que era mais próximo dele, que já era instruído por ele, já estava cotidianamente com ele, já conhecia aquilo que era para ser feito. Mas no versículo 39, então um saiu ao campo a apanhar ervas. Observe que não foi o moço dele que foi. Ele pediu para que o moço fosse. Mas alguém já se colocou no lugar daquele moço, né, rapidamente, sem saber o que estava fazendo. Isso acontece muito hoje. Pessoas que querem fazer o reino de Deus, mas não estão preparados, não conhecem. Inclusive tem até um pregador aqui tem até um homem aqui nas escrituras do Antigo Testamento que ele não tinha mensagem. Tem muitos pregadores aí que não tem mensagem, né? A Bíblia diz que quando morreu o filho de Davi, Absalão, precisava alguém dar a notícia para o rei, e era um cuxita, né? um etíope de Cuxi que deveria levar a notícia, um corredor, só que se apresentou um outro lá, o filho de Aimás, né?
Zadok, o filho de Aimás, e ele queria ir de todo jeito, e Joabe disse, você não pode ir, você não tem a mensagem. Mas eu quero ir assim mesmo, e correu na frente do Cuxita, passou na frente, quando ele chegou no palácio, e ele chegou na presença do rei, o rei perguntou, qual é a notícia, como vai o moço Absalão? Ele falou, não sei, eu só vi lá um movimento, um movimento estranho, né? Um grande movimento, mas não tenho notícia. Ele não tinha mensagem. Davi mandou ele ficar de lado, então, até que chegou o Cuxita e trouxe a mensagem que Absalão estava morto, mesmo que a mensagem era dura, mas precisava ser dita. O problema hoje é que as pessoas não querem ouvir a mensagem dura, a mensagem de correção, de admoestação. Eles só querem ouvir aquilo que massageia o seu ego e que agrada, né? Que lhes agrada aos ouvidos. Então esse moço aqui, ele sai ao campo, não era para que ele tivesse saído, era o moço de Eliseu, e ele apanhou, para apanhar ervas, diz o versículo 39, e achou uma parra é uma parreira de uvas, provavelmente, brava. Essas uvas, essas frutos, ou essas uvas, não eram próprias para se comer, porque eram venenosas. E ele encheu elas, e colheu, encheu a sua capa. Olha que perigo, quando nós não conhecemos alguma coisa, e nós vamos só enchendo a nossa capa, absorvendo. Quantas palavras venenosas aí que estão sendo disseminadas. Marilúcia, um abraço, Deus abençoe, lá na cidade de Piracicaba. Que bom que você entrou aí. E é interessante que muitas pessoas estão absorvendo esses venenos sem conhecer. A Bíblia diz que ele encheu, no versículo 39, a sua capa de coloquíntidas e veio e cortou na panela do caldo porque não conhecia. Ele não sabia o que ele estava colhendo, que era venenoso aquele fruto. Isso está acontecendo demais na igreja hoje. Pessoas que estão comendo tudo o que vem sem conhecer, sem saber que é veneno na panela, que vai trazer problema, vai causar até morte espiritual, e as pessoas estão absorvendo, estão comendo qualquer coisa que está sendo disseminado aí nas redes sociais, nos púlpitos das igrejas, nos seminários, nas academias, né? O que tem de pessoas por aí ensinando o que a Bíblia não diz, pessoas que não estão, como eu disse agora há pouco, abalizadas, preparadas para poder ministrar o ensino da palavra do Senhor. Existem pessoas que estão dando aula em seminários teológicos aí, que são ateus, por incrível que pareça. Pessoas que são ateus, que estão dando aulas nos seminários teológicos. E, enfim, nós não podemos negociar aquilo que está na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta, o instrumento da verdade teológica do cristianismo, e é o manual do ser humano, é a nossa bússola. Então observe, ele encheu a sua capa, cortou na panela, porque não conhecia. Verso 40. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que comendo, na verdade eles experimentaram aqui, né, no texto original, quando eles experimentaram, alguém vai clamar, homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Porque, na verdade, Ana Ribeiro, Deus abençoe, um abraço, viu? Obrigado de você estar nos prestigiando aí. Está pedindo aqui para participar do vídeo. Um abraço. Observe, irmãos, o versículo 40. Tiraram de comer para os homens. Sucedeu que comendo eles, na verdade, experimentaram daquele caldo e clamaram, homem de Deus, a morte na panela. Ainda bem que tem alguém aqui que percebeu, né? Porque sempre tem alguém que Deus vai usar para perceber quando se precisa tomar alguma atitude que é necessário, né, para se corrigir alguma coisa. Então, foi chamado o homem de Deus. Sempre que tiver um problema, uma dificuldade, é preciso chamar o homem de Deus, aquele que está mais preparado. Muitas pessoas querem fazer algo, às vezes até que tem boa intenção, mas não estão preparados. E aí fazem alguma coisa e isso vai gerar problemas. Às vezes problema um pouco mais, um problema mais complexo, por pessoas tentarem fazer aquilo que eles não podem fazer. Eu mesmo tive uma pessoa, um obreiro que congregou comigo, que ele tentou resolver um problema de um irmão
e ele me trouxe um problema ainda maior. O irmão acabou saindo da igreja junto com a esposa e nunca mais voltou, porque aquele obreiro não estava preparado para resolver aquele problema. Isso porque Deus tinha dado um sonho para ele uma semana antes, que ele não deveria, para ele ficar vigilante. Ele me contou o sonho e eu disse para ele: fique vigilante, vai acontecer alguma coisa que você não vai estar preparado. Esse mesmo, ele ignorou, avançou o sinal. Isso trouxe um grande problema para mim e para a igreja. Versículo 41. Porém ele disse, ele quem? O homem de Deus, Eliseu. Trazei, pois, farinha. Deitou na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Olha que interessante esse versículo 41. O homem de Deus mandou colocar farinha para poder combater o veneno. O antídoto foi farinha. O que significa farinha? A própria palavra. O trigo, né? A Bíblia diz lá em Provérbios: se aquele que retém o trigo, o povo amaldiçoa, né? Aquele que não quer dispensar a palavra, compartilhar a palavra. Igrejas que não têm a palavra de Deus, o próprio povo amaldiçoa, porque o povo não suporta mais o oba-oba que está acontecendo nas igrejas. Precisa urgentemente, é necessário, em caráter emergencial, que a igreja se volte novamente para as Escrituras, a exposição das Escrituras sagradas, porque é isso que dá solidez e saúde espiritual para a igreja. Olha o que a Bíblia diz, ele coloca farinha, a própria palavra, para combater as heresias, o evangelho híbrido, diluído, que é pregado pelas seitas e pelas igrejas que não pregam o evangelho genuíno. A própria farinha, a palavra de Deus, o instrumento da verdade teológica, a nossa carta magna, combate o veneno. E olha que interessante, no começo ele disse: faze um caldo para os filhos dos profetas. Eles não puderam comer. No versículo 41, diz que depois que ele colocou farinha, ele disse: tirai de comer para o povo. Aí já não deu somente para os filhos dos profetas, mas para todo o povo. Então a palavra de Deus, ela é o remédio, o antídoto que combate o veneno, as heresias, aquilo que não é proveniente de Deus. Se você está com dúvida, se você está com alguma coisa que talvez você não esteja entendendo, procure aqui na palavra de Deus, procure pessoas idôneas, homens preparados. Quando eu falo homem, pode ser mulher também, pessoas que têm vida no altar para que possam te aconselhar e te direcionar, porque muitas pessoas estão na rota da colisão e não estão procurando a orientação da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, vamos guardar essa palavra no nosso coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e que essa palavra ache guarida no nosso coração e possa produzir frutos. Vou ficando por aqui, um abraço a todos, a Ana, Marilúcia, Danilo, todos aqueles que participaram. Fiquem na paz do Senhor, compartilhe esse vídeo se você puder, e que o Senhor prepare um novo momento para nós estarmos juntos. Nós vamos estar por aqui sempre agora, e tem alguns cursos que eu quero depois divulgar aqui que nós estamos ministrando, né? Especialização, por exemplo, vou falar só alguns deles aqui. Escatologia bíblica, são cursos de especialização. Antropologia bíblica, né, que é a doutrina do homem. Também a soteriologia, doutrina da salvação, sob o prisma de Armínio, né, arminiano, sob uma perspectiva arminiana. Temos também a xirologia, que é a especialização só no livro de Cantares, de Salomão. Temos a basileologia, que é o estudo da doutrina do reino de Deus, que é o tema central da mensagem de Jesus, ok? Também nós temos outros cursos que vamos estar, 7 igrejas da Ásia. Temos também esse curso de antropologia bíblica, ele é muito profundo, porque nós falamos não só sobre o destino da alma, mas também sobre a origem da alma, como que os filhos, eles herdam a alma dos pais. Por isso que os filhos são tão parecidos com os pais, não só fisicamente, mas também em gestos, em atitudes que eles fazem, que isso é uma questão de alma. Então são vários cursos que nós estamos dispensando aqui. Também as leis inexoráveis, que são leis que Deus criou para reger o universo, que não podem ser revogadas de maneira nenhuma. São 27 leis aproximadamente, inexoráveis, que a Bíblia nos mostra. O tabernáculo também, nós estamos dando curso de especialização no tabernáculo, e outros cursos que eu quero disponibilizar aqui. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor,
Até uma eventual oportunidade, se ele permitir. Até mais. Tchau.